Minhas caras, meus caros, não adianta tentar dourar a pílula, tapar o sol com a peneira. O fato é que Paulo Guedes, ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, este que se diz independente, estão numa situação muito difícil. Reportagens da revista Piauí e do jornal É o País evidenciam que ambos, e eles admitiram, têm dinheiro em offshores, empresas que ficam em paraísos fiscais. No caso de Paulo Guedes, são 9,5 milhões de dólares, pelo menos era o valor de 2015, nas Ilhas Virgens Britânicas, um território britânico, mas que tem legislação própria nessa área. Roberto Campos Neto tem 4 offshores, 2 no Panamá e 2 nas Bahamas. Todos esses territórios, esses países, né, os 2 países e o território britânico, são paraísos fiscais, isto é, recebem dinheiro de milionários, bilionários mundo afora, porque pagam menos impostos. Tanto a Piauí como é o País fazem parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, e esse consórcio teve acesso aos chamados Pandora Papers, que são documentos que tratam justamente dessa dinheirama que fica rolando nos paraísos fiscais. Olhem aqui, prestem atenção numa coisa. Se eu quiser ter uma offshore, botar dinheiro lá fora, eu posso, você também, desde que a gente declare a receita, pague os impostos, está tudo certo. Mas será que isso vale para todo mundo? Eis o busilis, não. Quando se é servidor público, aí a coisa muda de figura, né? Nós temos, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 5º do Código de Conduta dos Servidores, que é de 2000. Ele diz o seguinte, presta atenção, eu vou ler aqui, não é? É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. No caso de Paulo Guedes, ele tem 9,5 milhões de dólares lá fora, pelo menos era o valor de 2015. Venham cá, será que decisões do Paulo Guedes podem interferir na valorização desse ativo? A resposta, obviamente, é sim, mas esse é um código de conduta. Atenção, agora vamos falar de lei. Também é ilegal, porque nós temos a Lei 12.813, né, que nos seus incisos 2 e 3, o artigo 5º, na prática vedam também que funcionários públicos tenham offshore. Claro que não toca na palavra, mas diz, por exemplo, o seguinte, que ao servidor é proibido exercer direto ou indiretamente atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, etc. Bom, é o caso, não é? Mas não fosse a ilegalidade, não fosse o código de ética, né? Tem uma imoralidade congênita aí. São 2 figuras centrais na política econômica do Brasil e, portanto, na valorização ou desvalorização de ativos e investimentos. Eles não confiam nas regras pelas quais eles são, em grande parte, responsáveis. Eu quero lembrar aqui uma coisa a vocês, né? Temos de ter memória. Lembram-se daquele malfadado 12 de fevereiro de 2020, quando Paulo Guedes deu uma entrevista e o dólar estava 4,35, ele dizendo, e as pessoas falando, bom, mas até onde vai? Ele disse, bom, não importa até onde vai. Acabou a fase do dólar a 1,80, quando a empregada doméstica ia para Disney, elas que vão para Cachoeiro do Itapemirim, disse ele. Pois é, se o dólar estivesse a 1,80, né, aquele dinheiro dele lá fora valeria 17,1 milhões de reais. Como estava a 4,35, o dinheiro dele valia 41.325.000. Mas esperem, de lá para cá o dólar subiu. 1 ano e 8 meses depois, esse dinheiro do Guedes, em reais, teve uma valorização de 10 milhões. Não tem jeito. Olha aqui, o PT diz que vai acionar a Procuradoria-Geral da República, a liderança da minoria na Câmara diz que vai tentar convocar os 2. É simplesmente inaceitável, não é? Congenitamente imoral e antiético desde sempre.
É isso aí.